Olá, trabalhadoras, olá, trabalhadores. Estamos aqui, então, iniciando a nossa segunda Assembleia da Campanha Salarial 2021. Infelizmente, devido a problemas técnicos, né, hoje nós estamos aí todo mundo refém de uma grande tecnologia, as assembleias também mudaram a forma de ocorrer, não conseguimos fazer a assembleia na noite de ontem, como era a intenção da direção do sindicato, mas estamos fazendo agora, na hora do almoço, para que vocês consigam, então, apreciar a resposta, então, que o prefeito Ulisses Maia enviou para o sindicato na manhã de ontem. Mas, cumprindo, então, os ritos oficiais e estatutários do sindicato, nós estamos, então, chamando a primeira chamada e daqui 30 minutos nós chamaremos a segunda chamada e aí sim daremos início à nossa Assembleia Geral da campanha salarial, sendo a segunda assembleia da nossa campanha. Aguardo todos vocês nessa informação muito importante para a nossa categoria.
Olá, trabalhadoras, olá, trabalhadores. Então, estamos aí de volta na segunda chamada da nossa Assembleia, nossa segunda Assembleia da campanha salarial. Nós, então, quero também falar que junto comigo nessa Assembleia estamos também o diretor Matheus, o diretor Gelson e a Kelly, que também faz parte da comissão de negociação, que esteve junto com a direção do sindicato em todos os momentos aí dessa campanha salarial tão difícil, né, tão histórica, em que a primeira vez, né, na história do Sismar nós estamos numa campanha salarial que acontece no meio e no ápice de uma grande pandemia mundial. E nesse sentido, então, eu gostaria de fazer o resgate de como que a gente veio desdobrando a campanha salarial para que vocês que não tiveram oportunidade de acompanhar em outros momentos, então, possam também ter a noção de como que foi. Então, a primeira Assembleia da Campanha Salarial, ela ocorreu dia 24, 25 e 26 de fevereiro. Devolutiva no dia 5/3, o que não ocorreu. Então, nós fizemos mais uma cobrança, mas aí com ofício, solicitando, então, que essa devolutiva fosse feita de forma escrita, então, por ofício, o que não ocorreu também na época. E logo em seguida, então, se vocês bem lembram, nós entramos num lockdown, dado aí no município de Maringá, e enquanto esse lockdown estava ocorrendo, nós insistentemente ficamos fazendo ligações telefônicas durante todos os dias para que a gente conseguisse ter aí uma devolutiva da administração. Então, isso só para vocês terem, na questão do tempo, isso ocorreu do dia 8 ao dia 12 de março. Então, nós tivemos, né, a segunda reunião com a comissão de negociação, né, para alguns sabem, outros não. Eu não participei no dia 17 de março, porque infelizmente fui acometida aí pela segunda vez dessa doença maldita, o Covid. Então, a comissão de negociação foi, no dia 17 de março, se reunir com a administração. Parte da comissão, junto com a direção, né, o Matheus e o Gerson, foram, então, fazer essa reunião com a administração. E, para nossa surpresa, só quem recebeu a comissão e a direção foi o chefe de gabinete hoje provisório, Clóvis. E aí, daquela reunião, não se saiu também nada oficial, nada concreto para que a gente pudesse, então, dar uma devolutiva para a categoria. Então, ficou um compromisso no dia 19/3 também, que não ocorreu, né, que viesse uma resposta aí da administração para a categoria. E aí, nós tivemos um novo compromisso de devolutiva no dia 20, do dia 22 ao dia 26, também não cumprido. E aí, de fato, no dia 25, veio uma resposta, um ofício, que veio uma resposta totalmente inadequada, na nossa opinião, que não tinha nada concreto e não era ainda assinado pelo prefeito da cidade, que parte dos servidores públicos elegeram para que hoje estivesse na prefeitura. Então, a comissão de negociação, junto à direção do sindicato, pensou uma ação efetiva e concreta e também muito arriscada, visto que hoje nós estamos numa pandemia. Nós, então, tiramos uma ação de ficar em vigília na frente do gabinete do prefeito até que o próprio prefeito nos atendesse. E como vocês sabem, o prefeito tem feito muitas das suas reuniões de maneira online, o que para nós não havia impedimento nenhum que fosse inclusive dessa forma. E, então, no dia 26, sexta-feira passada, nós ficamos em vigília das 8 horas da manhã e fomos atendidos pelo prefeito, como eu falei, de forma online, às 15h30 da tarde, para então a gente começar a conversar sobre a campanha salarial, de forma efetiva. E nesse sentido, ele ficou então com compromisso, como eu falei numa live para vocês na sexta-feira, no final da sexta-feira, que ele iria mandar então um ofício com uma resposta e assinada por ele, para que a gente pudesse apreciar. E, nesse sentido, isso ocorreu. Ontem, na parte da manhã, então, esse ofício chegou até o sindicato, e, como eu falei na primeira chamada,
nós estávamos todos preparados para iniciar uma assembleia na parte da noite, para que vocês pudessem apreciar o conteúdo do ofício. Mas, infelizmente, como a gente sabe também, a tecnologia é muito importante e muito decisiva nesse momento de pandemia, mas ela nos deixou na mão. Então, nós tivemos problemas técnicos que não foi possível transmitir a Assembleia da Campanha Salarial. Então, agora, depois que nós conseguimos resolver todos os problemas, nós estamos aqui, então, garantindo para que vocês tenham a apreciação do conteúdo do ofício que chegou na parte de ontem para a direção do sindicato. Então, eu vou solicitar que o diretor Gelson faça a leitura da resposta do prefeito Ulisses Maia, para que todos vocês tenham ciência de qual que é a proposta do prefeito Ulisses Maia. Por favor, Gelson, faça a leitura, por gentileza. Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento. A partir de todo esse resgate histórico aí que a Priscila fez, nós então agora passaremos a ter conhecimento na íntegra do posicionamento oficial por parte da administração. Ofício de número 843/2021, Gabinete do Prefeito, Maringá, 29 de março de 2021. Senhora Presidente, o combate à pandemia afirmou a importância do papel do servidor público e de seu trabalho em favor da população. O esforço do servidor, o esforço sobrecomum daqueles que estão na linha de frente da Covid-19 é algo que sempre foi valorizado pela presente gestão. Ainda neste ano de 2021, a gestão não economizou esforços e realizou as adequações orçamentárias para contemplar o encaminhamento dos projetos legislativos de pagamento de gratificação aos servidores da linha de frente da Covid-19 e de indenização aos familiares daqueles que, também atuando diretamente no combate, acabaram morrendo em decorrência da doença. Portanto, mesmo na difícil realidade orçamentária deste momento de pandemia, a gestão reconheceu e continua reconhecendo a necessidade do servidor público. E uma das matérias que todos os anos integram a pauta de valorização do servidor público é o encaminhamento da correção anual da remuneração pela inflação. A legislação municipal denomina de revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos municipais. Ocorreu que a legislação municipal, que trata da revisão geral anual dos servidores públicos municipais de Maringá, fixou como data base o mês de março, que no ano de 2021 acabou coincidindo justamente com a época mais crítica da pandemia, tanto no aspecto de saúde pública, quanto no aspecto econômico. No aspecto econômico, esse cenário crítico exigiu da gestão o encaminhamento de lei municipal, criando um auxílio emergencial municipal, visando a contemplação da renda das pessoas em condição social vulnerável. Mas a crise econômica deste momento não afetou apenas os que estão em condição social vulnerável, mas também aqueles que, apesar de terem conseguido manter sua fonte de rendimento, tiveram seus ganhos drasticamente reduzidos. Por isso, a administração precisou prorrogar o vencimento de todos os tributos do primeiro para o segundo semestre do ano de 2021, concedendo um benefício tributário como uma maneira de minorar os aspectos na economia. Além disso, é notório que alguns setores da economia foram afetados de forma mais significativa pelas medidas restritivas que tiveram que ser adotadas desde o início da pandemia, e principalmente agora, com os elevados percentuais de ocupação da rede hospitalar. Para tentar minimizar o impacto econômico desses setores, ainda neste mês de março, a administração pública viabilizou a implantação do auxílio de reforço de renda direcionado aos profissionais do setor de eventos e cultura,
Paralelamente a esse cenário crítico da economia, há ainda o cenário da crise do sistema de saúde, que continua exigindo da administração pública a adoção de medidas rápidas e onerosas que impactam diretamente nas contas públicas, tais como a aquisição de equipamentos e insumos hospitalares de alto custo, respiradores, geradores, adequação nas unidades exclusivas Covid e a contratação de quase 700 novos profissionais para atuarem no combate à pandemia. Como é evidente, todas essas medidas, tanto no aspecto econômico e de saúde pública, exigiram da gestão uma intensa readequação orçamentária. E, infelizmente, a grande dificuldade que hoje se visualiza é que o cenário dos próximos dias é totalmente imprevisível. Isto é, o futuro próximo pode demandar a adoção rápida de novas medidas, tanto no âmbito econômico quanto no da saúde pública, que podem impactar drasticamente nas contas públicas, exigindo novas e sucessivas readequações orçamentárias. É um cenário, portanto, que demanda do administrador a ponderação e responsabilidade fiscal para salvaguardar seu orçamento para atendimento de demandas urgentes e inadiáveis relacionadas à preservação da vida e da subsistência econômica da população. Aliás, é exatamente por esse motivo que a Assembleia Legislativa expediu o decreto legislativo prorrogando o estado de calamidade pública da cidade de Maringá até 30 de junho de 2021, lapso temporal que a administração continua submetida a uma série de restrições fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, no contexto de crise econômica e de saúde pública, a administração municipal compreende que, provavelmente, até o fim da vigência do decreto que prorrogou o estado de calamidade pública, não exista um cenário fiscal favorável ao encaminhamento do projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais. Sobre esse tema, deve ser acrescentado que o Supremo Tribunal Federal reconheceu em regime de repercussão geral que o não encaminhamento da revisão geral anual dentro da database não exige que haja justificativa para tanto. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar os respectivos índices de correção. Supremo Tribunal Federal, plenário, relator 843-112, Luiz Fux, julgado em 22 de setembro de 2020. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal de 88, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Supremo Tribunal Federal, plenário, relator 565089 São Paulo, ministro Marco Aurélio, para o acompanhamento do ministro Roberto Barroso, julgado em 29 de setembro de 2019. Portanto, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a administração municipal serve-se do presente para apresentar as justificativas para o não encaminhamento da revisão geral anual dentro da database e para informar que seguirá com as análises e discussões dentro de um cronômetro, a gestão e o SISMAR, visando definir o momento oportuno para o encaminhamento, provavelmente após o fim da vigência do decreto legislativo que prorrogou o estado de calamidade pública. Maringá,
29 de março de 2021, Ulisses de Jesus Maia Cotcivas, prefeito municipal. Bom, nós fizemos a leitura na íntegra do posicionamento oficial por parte da administração e, diante de tudo o que foi exposto, 3 pontos são fundamentais para o nosso entendimento do cenário da nossa campanha salarial. Nós tivemos aqui no decorrer do posicionamento oficial da administração a justificativa por parte do governo municipal do porquê do não encaminhamento do projeto de lei que visa aí a reposição salarial para todos os servidores. Quando diz o seguinte, que diante de tudo que foi expressado do cenário econômico e do agravamento da saúde pública, ele também entende que o futuro próximo, ou seja, nós estamos no momento em que tanto essa semana quanto o futuro próximo, ou seja, as próximas semanas, poderá demandar de uma adoção rápida de novas medidas para que seja combatido, né, a Covid no âmbito econômico, também da saúde pública, que pode, segundo a administração, impactar drasticamente nas contas públicas do município, o que exige essas novas readequações orçamentárias. E todo esse posicionamento de justificativo por parte do prefeito Ulisses Maia é respaldado, segundo eles, no motivo de que a Assembleia Legislativa fez a prorrogação do decreto daqui do município de Maringá, estendendo a questão da pandemia até 30 de junho de 2021, ou seja, exatamente há alguns meses do que nós estamos. E eles ainda continuam no respaldo, que diante desse contexto de crise econômica e de saúde pública, a administração municipal compreende que, provavelmente, até o final dessa prorrogação por parte da Assembleia Legislativa, não vislumbra aí a possibilidade do encaminhamento do projeto de lei. Sobretudo, ao finalizar esse posicionamento oficial, a administração conclui dizendo que, nessa linha, tanto do cenário da economia e da saúde pública e também de alguns entendimentos que os tribunais tiveram, como o Supremo, conforme a gente leu, a administração municipal informa o conjunto da categoria de servidores públicos com relação às justificativas para o não encaminhamento da revisão geral anual dentro da database e também se posiciona tanto para a direção do sindicato quanto para a comissão e informa o conjunto da categoria de servidores, informando que seguirá, ou seja, nos dá uma previsão de como que podemos continuar caminhando, seguirá com as análises e discussão dentro de um cronograma a ser definido entre a gestão, a administração pública e também o SISMAR, junto da comissão e a direção do sindicato, visando definir este momento oportuno para que seja encaminhado o projeto de lei à Câmara dos Vereadores, para que possa ser atendido aí as reivindicações dos trabalhadores. O que provavelmente, segundo a administração, será após o fim da vigência do decreto legislativo que prorrogou o estado de calamidade pública. Então, nesse sentido, a partir de toda essa explanação, a Kelly, servidora pública, também integrante da comissão de negociação, irá fazer as considerações dela. Boa tarde, eu me chamo Kelly, sou agente comunitário de saúde da UBS Ney Braga e lotada na Secretaria de Saúde. Então, eu venho aqui para falar que eu sou integrante da comissão, né? A gente fizemos uma campanha e eu fui eleita, né, pelos nossos companheiros aí. Então, e participei de todas as ações, como a Priscila aí disse, né? Como ela comentou, e todas as ações que a gente tivemos. Então, como a gente sabe, o mundo, o país está vivendo, né, numa pandemia, estamos em tempos difíceis, né? Então, nós estamos aí negociando, ligando, fazendo reuniões, fazendo vigília na frente, né, do gabinete para a gente ter uma resposta, né, para todos vocês, né, os servidores de Maringá, né? E eu, particularmente, eu defendo a opção da gente continuar a seguir com a campanha, para a gente poder ter uma visão na frente, né? Porque a gente não pode agora também ignorar e não aceitar e pegar e fazer greve. A gente não tem como a gente fazer uma greve agora,
né? Então, eu acho que a gente deve considerar e pensar no que está acontecendo, né, com todos nós. E eu agradeço a todos. Olá, boa tarde a todas e todos os servidores públicos municipais. Eu sou Matheus Luz, secretário-geral do Sismar. Como já havíamos dito já na primeira assembleia da campanha salarial, vivemos um momento diferente do que é costumeiro, diferente do que é comum, e por conta disso as nossas assembleias também têm um caráter diferenciado, né? Éramos acostumados com as assembleias presenciais, feitas com toda a categoria, e nesse momento, por conta da pandemia, a gente tem tido que encaminhar as assembleias de forma virtual, né? Dado a isto, vou estar lendo o edital, lembrando apenas que essa assembleia, ela pôde ser chamada dessa forma mais rápida, mais dinâmica, porque na primeira assembleia da campanha salarial foi aprovado por ampla maioria um movimento de assembleia permanente, então, podendo nós da diretoria chamar uma nova assembleia no momento oportuno, no momento necessário, para que a categoria pudesse apreciar, discutir e também deliberar os andamentos da negociação da campanha salarial. Então, a assembleia, ela vai acontecer de forma virtual. Lá na página da assembleia, vocês vão encontrar o edital de assembleia que diz assim: o Sismar, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Maringá, por sua diretoria executiva, no uso de suas atribuições neste ato representado por sua presidente, senhora Priscila Guedes da Luz, nos termos do Estatuto da entidade, considerando a excepcionalidade da pandemia do novo coronavírus Covid-19, convocam os servidores trabalhadores públicos municipais de Maringá para participarem da Assembleia Geral Extraordinária Virtual a ser realizada de forma permanente e sem interrupções, do dia 30 até o dia 5 do mês que vem, com início hoje, dia 30 de março, primeira chamada ao meio-dia, segunda chamada ao meio-dia e 30. O quórum de decisão da Assembleia será, em primeira convocação, de no mínimo 1/3 dos filiados, em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer número dos presentes virtualmente que registrarem seus votos. A Assembleia realizar-se-á excepcionalmente na modalidade virtual, considerando a situação de pandemia em virtude do coronavírus Covid-19. As medidas adotadas pelos órgãos públicos que determinam o isolamento social e proíbem aglomerações, bem como observações à legislação vigente. No dia e horário indicado para o início da Assembleia e votação, o servidor trabalhador deverá acessar o link que será divulgado no site oficial da entidade nesta data, bem como em suas mídias digitais a partir de qualquer computador, tablet ou aparelho celular com acesso à internet, indicar sua matrícula e o CPF e assim participar dos debates, deliberações e votação. As deliberações serão realizadas em assembleia virtual de forma eletrônica, com consulta online, através dos meios disponibilizados pela entidade sindical, que é de amplo acesso à categoria e que também conterá os documentos e conteúdos necessários às deliberações pautadas. A assembleia virtual tratará das discussões e deliberações da categoria profissional sobre a pauta que trata das reivindicações gerais específicas que compõem a pauta da campanha salarial 2021 dos servidores trabalhadores públicos municipais de Maringá, devidamente aprovada, que estão sendo já discutidas com base nas demandas elencadas na campanha anterior e reivindicações sugeridas pela categoria através dos debates nos locais de trabalhos realizados ao longo do ano passado e do presente, diálogos e eventos realizados nas redes virtuais oficiais da entidade sindical, entre outras. Serão realizadas em ambiente virtual, iniciada a meio-dia
do dia 30 de março de 2021 em primeira chamada, com quórum previsto no Estatuto, e em segunda chamada a ser realizada a 12h30, com qualquer número, para a votação dos desdobramentos da pauta de reivindicações da campanha salarial 2021, com votação virtual iniciando-se às 14 horas do dia 30 de março e com encerramento às 12 horas do dia 5 de abril de 2021, tendo a seguinte pauta: A. Realização de informes da pauta da campanha salarial 2021, reivindicações gerais específicas aprovadas e já discutidas nos locais de trabalho e disponibilizadas em ambiente virtual, diálogos e debates realizados com a categoria, manifestações apresentadas, todas devidamente compiladas e divulgadas. B. A apresentação da devolutiva realizada pelo prefeito municipal de Maringá, senhor Ulisses de Jesus Maia Cotcifas, conforme o ofício número 843/2021, GRAP, datado de 29 de março de 2021, relativo à pauta da campanha salarial 2021, reivindicações gerais e específicas dos servidores trabalhadores públicos do município de Maringá e votação dos desdobramentos. Então, esse é o nosso edital. Conforme o edital, então, estamos agora aqui na live ao vivo, né, tendo como primeira chamada meio-dia, segunda chamada meio-dia e meio, e com o início da votação, da apreciação da devolutiva do prefeito e votação apenas às 14 horas de hoje. O encerramento da votação ele acontecerá ao meio-dia do dia 5 de abril, conforme está no nosso edital de convocação. Nessa assembleia, haverá apenas 3 questões. A primeira, para que seja preenchido o CPF de cada um dos servidores, isso para que a gente consiga validar a nossa assembleia, seguindo de 2 questões. A primeira questão será seguir com as análises e discussões dentro de um cronograma a ser definido entre a gestão e o SISMAR, visando definir o momento oportuno para um encaminhamento, provavelmente após o fim da vigência do decreto legislativo que prorrogou o estado de calamidade pública, solicitando neste ato a apresentação do cronograma de reuniões em caráter de urgência para a discussão da pauta da campanha salarial 2021, as reivindicações gerais e específicas em sua totalidade, já apresentada e aprovada pelos servidores públicos do município de Maringá, sem prejuízo da continuidade da campanha de valorização do servidor público. Aí vocês têm a opção sim, não e abstenção. Seguida da questão não seguir com as análises e discussões na forma do ofício apresentado e realizar uma campanha, jornada de luta pela aprovação imediata da pauta da campanha salarial 2021, reivindicações gerais específicas, já apresentada e aprovada pelos servidores e trabalhadores públicos do município de Maringá, com a organização e construção de atos, manifestações, reuniões, assembleias, paralisações, greve por tempo determinado e ou indeterminado, votando sim, não ou abstenção. Para que fique claro o encaminhamento da nossa assembleia, uma questão ela é contrária à outra. Na primeira, você vai ter a oportunidade de optar por seguir com as negociações, conforme foi apresentado no ofício, continuando o debate, a fim de encontrarmos dentro da nossa realidade de pandemia o momento oportuno para que o reajuste seja dado, para que o reajuste seja acordado pela prefeitura. A segunda questão, né, a questão de baixo, ela pressupõe não aceitar, continuar com o debate, continuar com as discussões e dar início a uma campanha de luta que, como todos os trabalhadores sabem, as campanhas de lutas elas começam com movimentações, ações, paralisações, até que ela desencadeia, né, como ponto final, numa greve, numa paralisação por tempo determinado ou indeterminado. Então, terão essas 2 opções: seguir com as discussões ou não seguir com as discussões e iniciar uma campanha realmente de luta e movimentação a fim de tentar esse reajuste, né? Como que você vai ter acesso à Assembleia?
A Assembleia, conforme foi a primeira, né, todos terão acesso pelo celular Android ou pelo computador, apenas clicando no link, né? Lá abrirá a página inicial da Assembleia. Lá terá o edital que eu li com vocês, terá a resposta do prefeito também de forma integral, para que vocês, caso tenham alguma dúvida, releiam. E haverá também as perguntas ali para vocês olharem e apreciarem as questões. Ao final desta página, haverá um link, um item para clicar, onde você vai registrar o seu voto, né? Então, vai estar escrito lá, registre seu voto. Clicando nesse botão, abrirá uma nova página, onde haverá ali para você preencher o seu CPF e as duas questões para que você responda, participando assim de forma ativa da nossa Assembleia. Contamos com a presença de todos, né? Ao decorrer desses dias, estaremos encaminhando novas orientações, caso haja dúvida ainda, para que vocês participem das assembleias, né? Então, nesse momento aqui, retorno a palavra para o diretor Gelson, para que ele faça ainda algumas considerações. Enquanto servidor público municipal, dirigente sindical e também integrante da comissão de negociação, pude acompanhar de perto todos os desdobramentos desde o dia 2 de março, que foi o nosso primeiro encontro entre comissão de negociação da campanha salarial 2021 e também junto com representantes da administração. Diante de tudo que foi exposto, de tudo que foi argumentado e trazido aqui a público para todo o conjunto da categoria, nós compreendemos e entendemos que o cenário é difícil. E nós, melhor do que qualquer um outro trabalhador, entendemos bem a dificuldade desse momento difícil, em que muitas das vezes tivemos que, inclusive, enterrar muitos nossos, né? Nós estamos diante do posicionamento oficial da administração. Os servidores, inclusive, participaram ativamente da primeira Assembleia, que construiu e respaldou, inclusive, todas as reivindicações apresentadas pela direção e a comissão para a administração. Então, nós acreditamos que, assim como os servidores se posicionaram na primeira Assembleia, nesta não será diferente. Nós podemos, apesar de todos os entendimentos do cenário econômico, do cenário de pandemia, pelo qual nenhuma outra administração, gestão passou, nós nos posicionamos, nós entendemos que servidores públicos precisam continuar sendo reconhecidos, porque Maringá é hoje a segunda melhor cidade para se morar, partindo do pressuposto do trabalho efetivo de cada trabalhador e servidor público lotados nas unidades públicas dessa cidade. Então, nós temos hoje condição de continuar as nossas reivindicações a partir de discussões e análises conjuntas com a administração municipal, seguindo nessas negociações e relembrando e dizendo ao administrador dessa cidade, prefeito Ulisses Maia, eleito pelo conjunto da categoria de servidores municipais, dizendo que servidor público tem conta para pagar, servidor público tem as necessidades financeiras, inclusive tem se tornado arrimo de família, em que muitos desempregos têm acometido aqui a cidade de Maringá, e nós podemos continuar fazendo isso de que maneira? Seguindo nas discussões, nessa análise conjunta em que a administração se fundamenta para o não encaminhamento da reposição neste momento, mas nós podemos continuar junto da administração, relembrando da importância do reconhecimento para os servidores. Então, nesse sentido, enquanto dirigente sindical, integrante da comissão e também servidor público, convidamos a todos aí para a participação na votação desta Assembleia. Esperamos que a gente possa seguir nas negociações para que a gente consiga avançar. Não foi fácil até o presente momento. A direção do sindicato não tem medido esforços para que a gente consiga se readaptar e readequar à nova realidade de pandemia também. A comissão, inclusive, tem feito um trabalho efetivo, participativo. Prova disso é hoje estar podendo apresentar para a categoria esse posicionamento oficial, que até sexta-feira não se tinha. Mas graças a essa mobilização e união dos trabalhadores junto da direção do sindicato, conseguimos, depois de um dia bem difícil e cansativo,
ter o atendimento por parte do prefeito. Então, nesse sentido, gostaria de reforçar a importância da participação de cada servidor, assim como tem participado na construção desta direção Sindicato para Lutar, e que a gente consiga vislumbrar aí um cenário em que a gente consiga avançar ainda mais nas nossas discussões e que, de fato, o reconhecimento, principalmente financeiro, chegue até os trabalhadores da cidade de Maringá. Nesse sentido, para finalizar minha fala, eu agradeço a participação de todos e nós, enquanto direção, contamos, como sempre contamos, com a participação ativa de todos os servidores públicos municipais na Assembleia Geral da Campanha Salarial 2021. Gostaria de retornar a palavra para a Priscila, para que ela possa fazer o encaminhamento do fechamento da nossa explanação de hoje. Obrigada a todos os que participaram, então, da nossa Assembleia e contribuíram aí para que dessemos, então, os esclarecimentos devido a toda a categoria. Então, de maneira já aí, caminhando para o encerramento da nossa live e para que vocês possam acessar, a partir das 14 horas, né, o aplicativo do sindicato para que vocês efetuem, então, o seu voto, porque aqui quem vai falar o que vai acontecer é o servidor. Então, servidor, não deixe de participar da Assembleia da Campanha Salarial, vote, faça valer, então, o que você pensa sobre tudo isso. E eu não poderia deixar de registrar, hoje, infelizmente, mais um servidor faleceu, é o 14º servidor que perde a vida, então, para o Covid. Nesse sentido, faço minhas palavras de todos que me antecederam, que, na nossa opinião, nós devemos seguir na luta, seguir na negociação, porque a nossa campanha salarial, que vocês, inclusive, votaram em cada item da demanda, nós temos, então, itens que não tem nenhuma situação financeira, não requer nenhuma situação financeira, e nós precisamos voltar a conversar. Estamos dispostos a sentar e efetivar um calendário imediato de resolução de cada item que vocês votaram, das áreas específicas, das questões financeiras, vamos acompanhando e vamos sim cobrar do prefeito Ulisses Maia que garanta que a questão inflacionária seja garantida para o trabalhador que não mediu esforços, e se tem uma cidade que é reconhecida nesse Brasil é Maringá, e não é por acaso, é porque nós nos desdobramos para que a gente consiga garantir que a nossa cidade seja uma das melhores para se morar. Por isso, fecho aqui a nossa Assembleia, peço para que vocês entrem na Assembleia, votem, para que vocês realmente validem a opinião de vocês e que a gente possa voltar a sentar com a administração e que a gente faça, então, o desdobramento de cada item da campanha salarial. Como eu bem disse, desculpa, não se resume só à questão financeira, mas também itens que são muito importantes para a nossa vida funcional, num contexto geral de como nós vamos desempenhar o nosso trabalho. Mas, como eu disse, a nossa direção está aqui junto com uma comissão que não mediu esforços para garantir que toda a situação seja colocada na mesa e tenha, assim, um rumo para que a gente consiga garantir a devolução de cada direito que o servidor público tem. Então, encerro a nossa Assembleia e chamo vocês a votarem. Vote, participe ativamente, assim como na nossa primeira Assembleia da Campanha Salarial, precisamos ter uma atuação específica, mas também que tenha expressão para que o prefeito saiba que o servidor público está atento. Muito obrigada a todos. Eu sei que estamos no meio do nosso almoço. Desculpe. Encerro, então, a nossa live e damos continuidades aí à nossa Assembleia para que vocês efetuem o voto de vocês. Participe, vote, divulgue a Assembleia e faça com que a gente consiga levar aí as nossas demandas para que o prefeito dê resposta de cada uma delas. Muito obrigada a todas e a todos.